Você é um imprestável, velho inútil. Foi isso que meu próprio filho gritou na frente de toda a família, com o copo de cerveja tremendo na mão e o bafo de cachaça saindo pela boca. Ele estava completamente alcoolizado, alterado, como sempre ficava nos churrascos aqui de casa. O motivo? Uma besteira. Eu só pedi para ele respeitar os vizinhos e abaixar o som um pouco. Mas ele já tinha bebido demais, e quando bebe, vira bicho. E no meio do quintal lotado, com todo mundo em volta, ele se virou para mim com o rosto vermelho e soltou aquilo, como se eu fosse um nada, um traste, um velho descartável. E o mais absurdo é que ele fez isso poucos dias depois de eu ter comprado naquela semana um carro zero, no meu nome, para dar de presente para ele. Quando eu vi aquilo, eu não discuti, não gritei. Fui direto para a garagem, peguei a chave do carro da mão dele e falei alto. Então anda a pé. Meu nome é Alberto. Tenho 72 anos, sou capitão de mar e guerra da Marinha Brasileira, hoje aposentado. Passei mais de 3 décadas servindo com disciplina, lealdade e firmeza. Comandei navios, enfrentei tormentas de verdade e nunca abaixei a cabeça para ninguém. Me aposentei com honra e com uma pensão que me dá conforto até hoje. Tenho minha casa própria, meu carro, meus investimentos, minha aposentadoria sólida. Não devo nada a ninguém. O que me derruba não é a idade, é a ingratidão. Meu filho mais novo, Ricardo, é solteiro, mimado e sempre deu trabalho. Diferente dos outros 2 que seguiram a vida, ele ficou. Mora até hoje de favor no quartinho dos fundos, usando meu Wi-Fi, comendo da minha geladeira e nunca contribuindo com nada. Vive pulando de um emprego para outro, sempre arrumando confusão, sempre botando a culpa em alguém. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda tentei agradar. Comprei o carro novo porque achei que talvez ele tomasse juízo. Achei errado. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Mas voltando, quando ele gritou aquilo, o silêncio caiu pesado. A prima dele parou com o prato na mão. O tio que servia a carne ficou com o garfo parado no ar. Eu permaneci calado por 2 segundos, olhando nos olhos dele. Depois virei de costas, andei com calma até a garagem, abri o portão automático e falei do jeito que eu falava no Convés, quando precisava dar uma ordem que ninguém ousava desobedecer. Então anda a pé. Peguei a chave, guardei no bolso da camisa e entrei de volta para casa. Atrás de mim, ele ainda tentava disfarçar, dava risada, fazia piada para os amigos. Mas ninguém mais ria, nem os amigos, nem ele. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele bateu na porta do meu quarto dizendo que estava bêbado, que não era ele falando, que foi exagero. Eu só disse, você mostrou o que sente. Eu só enxerguei. E fechei a porta. No dia seguinte, ele acordou de ressaca e com o carro dentro da garagem, trancado. Pedi que ele devolvesse o controle do portão. Ele não quis entregar. Fui lá e troquei o sistema inteiro. Contratei um chaveiro, troquei as trancas. Cortei o acesso dele ao carro, ao escritório, ao meu quarto. A partir daquele dia, acabou a farra. Mas como toda ferida, essa abriu mais do que parece. Eu comecei a lembrar de tudo que engoli por anos. As noites em que ele saiu e voltou bêbado quebrando coisas. As vezes em que me pediu dinheiro dizendo que era para pagar conta e usou em bar. As humilhações pequenas que fui deixando passar. A forma como ele tratava os irmãos, sempre se achando no direito de tudo por ser o mais novo. Eu fui encobrindo, protegendo, bancando o herói, até o dia em que ele decidiu me tratar como lixo na frente de todos. E ali, eu virei a página. Porque naquele momento eu entendi que não adiantava mais tentar resgatar o que não quer ser salvo. Não era mais um menino birrento. Era um homem feito com barba na cara, cuspindo veneno no pai que nunca lhe faltou. E é duro dizer isso, mas eu precisei aceitar. Meu filho se perdeu. E talvez tenha se perdido, porque eu permiti. Porque toda vez que ele errava, eu dava mais uma chance.
Toda vez que mentia, eu fingia acreditar. Toda vez que me usava, eu deixava passar. E a verdade é que quando a gente alimenta a ingratidão, ela cresce. Ela vira um monstro. E o monstro sempre volta para morder a mão que o alimentou. Naquela noite, depois que tranquei o carro e troquei as fechaduras, fiquei sozinho na sala, olhando a foto da nossa família na parede. A mesma que tirei quando ele tinha 10 anos, ainda de uniforme da escola, com os braços cruzados e aquele olhar de moleque danado. Ele me chamava de herói naquela época. Dizia que quando crescesse queria ser como eu. E eu acreditava. Eu jurei que faria tudo por ele. E fiz. Mas ninguém ensina a gente que amor de pai também precisa de limite. Porque quando o limite não vem, o amor vira vício, vira cegueira, vira submissão. Na semana seguinte, tomei mais providências. Falei com o advogado, revi meu testamento, atualizei os beneficiários e pela primeira vez na vida comecei a pensar no meu futuro, sem ele. E se tem uma coisa que ele ainda não entendeu, é que um velho que sobreviveu a mares revoltos nunca se afoga numa lágrima, nem mesmo na do próprio sangue. Naquela semana, depois da confusão do churrasco, a casa ficou num silêncio estranho. Não que ele tivesse ido embora, porque não foi. Continuava ali, no quarto dos fundos, saindo e entrando como se nada tivesse acontecido, fingindo que aquele vexame no quintal era só mais uma briguinha de pai e filho. Mas eu não falei mais nada. Não olhei mais na cara dele. Eu sou do tipo que quando vira a chave, não volta atrás. Aquele olhar de desprezo dele, aquela frase que jogou no ar na frente de todo mundo, aquilo ficou cravado. E quanto mais eu tentava me distrair, mais eu revivia a cena na minha cabeça. Eu sentado na cadeira de alumínio, ele em pé na minha frente, apontando o dedo e gritando que eu era um imprestável. Nem nos meus piores dias, quando eu enfrentava a insubordinação de marinheiro jovem em alto mar, eu ouvi algo tão cruel. Mas vindo do meu próprio filho, foi como levar um tiro no peito. Só que dessa vez eu não sangrei. Eu endureci. Na segunda-feira acordei cedo como sempre. Botei meu café para coar, sentei na varanda e fiz questão de deixar a porta da garagem fechada com 2 voltas de chave. Ele passou por mim e nem teve coragem de me encarar. E eu não disse nada. Só continuei ali, olhando pro portão, pro céu, pro nada. A única coisa que eu pensava era, chega. Chega de sustentar, de cobrir erro, de fingir que vai melhorar. Porque não vai, porque ele não quer. Porque já passou da fase de recomeçar. O que ele quer é continuar sendo mantido, mimado, acomodado, e eu, sinceramente, não nasci para ser trampolim de homem adulto que nunca cresceu, não mais. Liguei para o meu advogado naquele mesmo dia. Disse para ele revisar tudo. Testamento, escritura, conta conjunta, nome inseguro, qualquer coisa que ainda pudesse deixar alguma brecha para esse rapaz abusar da minha confiança. E olha, que sorte a minha de ser organizado. Nunca coloquei imóvel no nome de filho nenhum. Sempre fui cuidadoso com o patrimônio, porque a Marinha me ensinou uma coisa que nunca esqueci. Confiança não exclui vigilância. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é que a pior traição vem de quem senta à nossa mesa. Nos dias seguintes, ele passou a sair mais tarde. Voltava mais calado, mas continuava se comportando como se nada tivesse acontecido. Uma manhã, tive que ver ele tentando abrir a garagem às escondidas, achando que eu tinha esquecido o carro lá. Mas não esqueci. Já tinha levado para um amigo meu guardar em outra casa, com os documentos bloqueados. E ele ainda teve a cara de pau de bater na minha porta à noite e dizer: "Pai, foi mal aquele dia, mas o carro tá lá parado, né? Vai deixar estragar?" Eu só olhei para ele e falei: "O que estragou não foi o carro, foi a consideração. E essa, já passou da hora de você cuidar da sua." Fechei a porta de novo. Não gritei, não discuti, não levantei a voz. Só mantive o tom calmo, firme, seco, porque o silêncio às vezes diz mais do que qualquer sermão. Naquela mesma semana, minha filha mais velha veio me visitar. Trazia as crianças, meus netos. Ela percebeu que o clima estava estranho e me perguntou se estava tudo bem. E foi aí que eu percebi que até meus outros filhos já estavam acostumados com os escândalos do irmão. Porque quando eu contei, ela só suspirou e disse:
Pai, ele nunca vai mudar. E eu respondi: não espero mais mudança. Só quero distância. E ela entendeu. Pela primeira vez em muitos anos, ela entendeu meu limite. Me abraçou e disse: você fez certo. E aquilo me confortou mais do que eu esperava. Na noite de sexta-feira, eu tirei um tempo para mim. Abri uma garrafa de vinho, coisa rara, e sentei para olhar uns cadernos antigos. Coisas que eu escrevia quando ainda viajava a trabalho, nas longas travessias no navio. Ali, encontrei um trecho em que eu dizia: um homem só é respeitado se ele souber dizer não. Eu tinha escrito isso quando ainda era jovem, mas parece que só agora entendi de verdade. Porque a vida inteira eu disse sim demais para o meu filho mais novo. Sim para evitar conflito. Sim para tentar agradar. Sim para manter a paz. Mas paz sem verdade não é paz. É prisão. E naquela noite, tomando meu vinho sozinho, eu disse para mim mesmo: agora é não. Pro resto da vida, se for preciso. Mi não era raiva. Era consciência. Era alívio. Pela primeira vez, eu estava colocando minha própria dignidade acima da carência. Porque o que a gente mais sente quando é pai é medo de perder o amor dos filhos. A gente cede, engole, suporta. Mas chega uma hora que o amor vira chantagem. E foi ali, olhando aquele caderno antigo, que eu percebi: eu não fui um pai ruim. Eu só fui um pai que errou por amar demais. Mas amar demais, quem não quer ser amado, é se machucar sozinho. E foi assim que eu comecei a reorganizar minha vida. Comecei a preparar tudo. Não só os papéis, mas a minha cabeça, meu coração, minha rotina. Porque ele ainda morava ali, mas a presença dele já não fazia parte da minha casa. E o mais triste é que ele nem percebeu. Porque gente que se acha no direito de tudo nunca repara no que está perdendo. Mas ele ia perceber. E muito em breve. No sábado pela manhã, acordei com aquele barulho irritante de batida de porta vindo do fundo da casa. Era ele, como sempre, reclamando de alguma coisa, esbravejando por não encontrar o que queria. Pai, cadê o meu carregador? Ele gritou como se eu fosse empregado dentro da própria casa. Eu respirei fundo, levantei da cama e ignorei. Fui preparar meu café, abri o jornal, e ali mesmo, sentado na varanda, decidi. Eu ia dar um prazo. Não mais para ele mudar, porque isso eu já tinha entendido que não aconteceria, mas para sair. E não era por vingança, era por justiça, por paz, por respeito. Fiz uma lista das despesas do mês, revisei os extratos da conta, calculei quanto ele consumia sem colocar um tostão. Gás, água, luz, supermercado, internet, tudo. Anotei cada valor e sentei com o meu advogado na segunda-feira. Expliquei tudo. E ele só confirmou o que eu já sabia. Mesmo sendo meu filho, mesmo morando aqui há anos, ele não tinha nenhum direito legal de permanecer contra minha vontade. A casa era minha, comprada, paga e registrada em meu nome. E se eu quisesse, podia pedir judicialmente a saída dele em 30 dias. Mas eu não queria processo. Ainda não. Queria clareza e dignidade. Na terça-feira à noite chamei ele para conversar. Esperei ele voltar do bar, como sempre voltava, com cheiro de cerveja e voz mole. Senta aqui, eu disse. E ele sentou com aquela cara debochada, achando que era mais um sermão. A partir de agora, você tem 30 dias para sair da minha casa. Já é homem feito, tem idade e força para trabalhar, alugar seu canto, cuidar da própria vida. Aqui não é pensão vitalícia. Eu fiz minha parte como pai, mas agora você vai ter que se virar. Ele riu. Achou que eu estava brincando. Ah, tá bom, pai. Boa noite, disse levantando. Eu segurei o braço dele. Olhei bem nos olhos. Não tô pedindo, tô avisando. Pela primeira vez, ele me olhou com espanto. Um espanto real. Como quem percebe que perdeu o controle da situação. Como quem sente o chão sumindo debaixo dos pés. E aí, ele ficou calado. Naquela mesma semana, comecei a preparar a casa. Mandei trocar as fechaduras do portão lateral, coloquei senha nova no Wi-Fi, tirei o nome dele do cadastro do supermercado que fazia entrega aqui. Deixei claro em cada gesto que ele já não fazia parte da estrutura da casa. Era hóspede. E hóspede tem prazo. Ele começou a agir feito criança birrenta.
Passava por mim sem falar, fazia barulho de propósito, derrubava coisas na cozinha. Uma madrugada, ouvi ele bater a porta do banheiro com força e jogar a toalha no chão. Fiquei em silêncio. Eu conhecia aquele padrão. Era o mesmo comportamento que via em marinheiros mimados que perdiam regalias no navio. Tentavam provocar para ver se o comandante se abalava, mas eu não sou de ceder à provocação. Só observava. 2 semanas se passaram e nada dele buscar emprego, sair, procurar lugar para morar. Até que um dia, sem que eu esperasse, vi ele sentado no sofá, com uma mala pequena ao lado. Disse que ia passar uns dias na casa de um amigo. Eu só assenti com a cabeça. Mas por dentro, eu sabia. Aquilo era o começo. Não porque ele queria mudar, mas porque ele sabia que dessa vez não tinha volta. Quando ele saiu pela porta, olhei o espaço vazio da sala e pensei no silêncio que vinha com ele. Um silêncio que doía, mas que também me curava, porque às vezes, para um velho encontrar paz, é preciso aprender a viver com a ausência, até da própria carne. Naquela tarde de domingo, eu estava regando as plantas do quintal, quando ouvi o som do portão sendo aberto sem pressa, como quem não tem pressa de entrar nem de sair. Virei devagar e vi a figura que eu não esperava. Era o meu irmão mais velho, o Raul. Nós não nos víamos há quase 5 anos. Desde que ele se mudou para o interior com a mulher dele, a gente trocava só telefonema de aniversário e algumas mensagens mornas em datas festivas. Mas naquele dia, ele apareceu. Sem aviso, sem mensagem, sem formalidade. E só pelo olhar dele, eu entendi que ele já sabia. Raul sempre foi mais calado que eu, mas, quando ele fala, não é para preencher silêncio. Ele encostou no batente da porta, me cumprimentou com aquele abraço curto de homem criado na seca e entrou. Sentou na cadeira da varanda, olhou para dentro da casa e perguntou direto: "Foi ele?" Eu respondi com um aceno leve. Ele não precisou de detalhes. A fama do Ricardo já tinha ultrapassado as paredes dessa casa faz tempo. E parece que alguma coisa chegou nos ouvidos do meu irmão também. Talvez por outro parente, talvez pelo vento. Ficamos uns minutos em silêncio. Só o barulho do vento balançando o pano do varal e o cheiro do café que eu tinha acabado de coar. Depois ele falou: "Você tá certo." E eu balancei a cabeça, porque eu sabia que estava certo. Mas ainda assim, doía. Dói ver um filho se perder. Dói lembrar de quando a gente carregava no colo e achava que ia ser o orgulho da família. Dói reconhecer que o sangue que você colocou no mundo pode ser justamente o que mais te machuca. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que não. Nunca fui de pedir. Nunca precisei. Mas confesso, só de ter ele ali, sentado, me ouvindo sem julgar, sem interromper, já era a ajuda que eu nem sabia que queria. Porque às vezes, um velho precisa só de outro velho do lado, que entenda sem precisar traduzir em palavras o que está apertando no peito. Depois de um tempo, contei a ele como tudo aconteceu. Falei do churrasco, da humilhação, da frase que ele gritou na frente de todos. Falei do carro, da chave, do silêncio que veio depois. Falei do plano, dos 30 dias, da mala no sofá, e ele só ouvia, com os olhos firmes, sem piscar. No fim, ele me disse uma coisa que ficou martelando. O Ricardo não tem mais medo de você. E quando o filho perde o medo do pai, ele perde o respeito também. Naquela noite dormi com essa frase na cabeça, porque era verdade. Eu amoleci demais com ele. Eu permiti. O Ricardo testou meus limites por anos, cada vez um pouco mais. E toda vez que ele ultrapassava, eu recuava. Fingia que era normal, que era só juventude, que ia passar, mas não passou. E quando a gente demora demais para impor limite, já não é mais limite, é permissão. No dia seguinte, o Raul foi embora cedo, me deixou uma carta curta, dizendo que estava orgulhoso de mim. Não por ser duro, mas por finalmente se proteger. Foi essa a frase que ele usou, e me tocou, porque de fato eu nunca me protegi. Passei a vida protegendo todo mundo, vestindo farda de forte, segurando a casa, o nome da família, as contas, os netos, até o silêncio.
Mas nunca me protegi do meu próprio filho, porque parecia feio, cruel, dizer não para alguém que você viu nascer. Só que agora eu entendo, não é crueldade, é defesa, é justiça emocional e, principalmente, é dignidade. Na mesma semana recebi outra visita. Dessa vez, era uma amiga antiga da minha esposa, a dona Neide. Ela me trouxe um bolo, disse que estava passando por perto, mas eu sei que não era só isso. Quando a cidade é pequena, as histórias correm rápido. E pelo jeito, alguém comentou o que aconteceu no churrasco. Ela sentou comigo, tomou café e disse assim: "Seu filho acha que você vai perdoar como sempre perdoou. Ele só está esperando a hora certa de voltar com a cara triste." E eu respondi com firmeza: "Se ele está esperando, vai esperar sentado. Porque essa porta não abre mais para o desrespeito." Ela ficou em silêncio, e eu senti que aquela frase, dita em voz alta, foi como um selo, como se eu tivesse assinado comigo mesmo uma decisão definitiva. E é engraçado como, depois que a gente rompe com o medo de ser duro, começa a sentir algo diferente. Leveza. Uma paz que vem de dentro. Não é alegria, mas é um tipo de alívio que só sente quem se libertou de carregar nas costas alguém que nunca quis caminhar com as próprias pernas. Na sexta-feira, encontrei uma caixa de papelão na varanda com alguns objetos do Ricardo. Uma camisa velha, um tênis gasto, um livro que eu dei para ele e que ele nunca abriu. Ele tinha vindo à tarde enquanto eu não estava. Não deixou bilhete, não deixou aviso. Só deixou os restos. E mesmo assim, por mais triste que seja dizer isso, foi o gesto mais maduro que ele teve nos últimos anos. Começar a sair. Nem que fosse por orgulho. E foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, eu fechei a porta e me senti, de novo, dono da minha casa. Eu costumo acordar cedo. Sempre fui assim, desde o tempo da Marinha. 6 horas da manhã e já tô de pé. O corpo acostumado a responder antes mesmo do despertador pensar em tocar. Mas naquela semana, depois que ele saiu pela segunda vez, não com as malas completas, mas com a intenção escorrendo pelos cantos, o silêncio da casa mudou de tom. Não era mais aquele silêncio pesado, feito de mágoa e raiva contida. Era outro. Um silêncio novo. Um vazio que ecoava a liberdade. Levantei, preparei meu café e fui para a varanda. Ali sentei e só fiquei. Sem jornal, sem celular, sem música. Só eu e o som dos pássaros, a xícara de café quente nas mãos, e aquele sentimento estranho de quem perdeu algo, mas ao mesmo tempo se livrou. Porque é isso que pouca gente entende. Quando um filho parte, mesmo que pelas próprias escolhas, o pai não sente só dor. Sente também alívio, e essa mistura machuca de um jeito diferente. Machuca na consciência. Lá pelas 8 fui até o quartinho dos fundos. O quarto dele. Abri devagar. O cheiro dele ainda estava ali. E a bagunça também. Um colchão mal estendido, uma camisa no encosto da cadeira, uma embalagem de fast food no chão. Aquilo ali era o reflexo da alma dele. Um espaço ocupado por preguiça, desordem e descaso. Fechei a porta devagar, mas antes de sair, vi em cima da cômoda um porta-retrato virado para a parede. Virei de novo. Era uma foto nossa, tirada num dos aniversários dele quando era menino. Eu com o uniforme branco, ele sentado no meu colo com um boné da Marinha. Sorriam os dois. E por um segundo, aquele homem que me chamou de velho inútil desapareceu da memória. E eu vi só aquele menino. Mas passou. Como passam as marés. E quando passou, virei o porta-retrato de novo, de frente para o espelho, e deixei lá, porque mesmo com tudo, ele ainda é parte da minha história. Mas não é mais parte da minha rotina. No mesmo dia, recebi uma ligação do Banco Naval. Era só uma atualização cadastral, coisa simples, mas a atendente me chamou de Seu Alberto, com um tom respeitoso que me pegou de surpresa, porque fazia tempo que ninguém me chamava com aquele tom de reverência. Em casa, era só pai, ô véi, você. Tá me ouvindo? E aquela ligação me lembrou quem eu sou. Me lembrou do homem que comandei, do nome que construí, da carreira que deixei impecável. E me doeu pensar que meu filho conheceu tão pouco do que eu fui, e mais ainda, desprezou tudo que eu sou.
Mais tarde, saí para caminhar. Passei na padaria, comprei pão, cumprimentei a dona Marta, que perguntou rindo: "Cadê seu caçula? Sumiu, foi?" Eu só disse: "Foi cuidar da vida dele, finalmente." Ela sorriu com aquele ar de quem entende mais do que pergunta. E segui meu caminho. Voltar para casa sozinho já não pesava tanto. Estava começando a se tornar normal. E dentro desse normal, fui redescobrindo a casa. Comecei a arrumar os espaços. Tirei coisas velhas dos armários, doei roupas dele, joguei fora papéis amassados, abri espaço. E cada canto que eu esvaziava parecia me devolver um pedaço da minha própria voz. Voz essa que eu fui calando por anos, tentando evitar conflito. Mas agora ela voltava, firme. E quando um velho começa a ouvir a própria consciência de novo, pode ter certeza, algo importante aconteceu. Algo mudou. No final daquela semana, sentei na poltrona da sala e escrevi uma carta. Não para ele, nem para ninguém. Era para mim. Um desabafo que começou assim: "Alberto, você aguentou mais do que devia, mas não é tarde para recuperar sua paz." E continuei escrevendo como se falasse comigo em voz alta. Escrevi por horas. Falei dos erros que cometi, da culpa que carreguei, das vezes que abaixei a cabeça só para evitar escândalo. Mas escrevi também das decisões que tomei. E no fim, assinei. Guardei a carta na gaveta da cabeceira. E me prometi reler sempre que o sentimento de culpa quisesse voltar. Porque culpa é insistente. Mas quando a gente encara ela no papel, ela perde força. E naquela noite, dormi como não dormia há anos. Com a alma leve. Com a certeza de que mesmo velho, ainda era dono de mim. Na segunda-feira seguinte, o telefone tocou cedo. Era um número estranho, fixo. Quando atendi, era da Associação dos Veteranos da Marinha. A moça, muito educada, me explicou que estavam organizando um evento de homenagem aos oficiais reformados com mais de 30 anos de serviço. E que, entre os nomes indicados, o meu tinha sido um dos mais citados. Fiquei em silêncio por uns segundos. Não porque não gostei, mas porque fazia tempo que eu não ouvia meu nome sendo lembrado com honra. Me emocionei. Agradeci, confirmei presença e desliguei com um nó na garganta. E ali, comecei a lembrar quem eu era. Quem eu ainda sou. Fui até o quarto, abri a velha caixa onde guardava minhas medalhas. Tava tudo ali. As condecorações, os documentos de bordo, os registros das viagens longas. As fotos em preto e branco com a tripulação. Senti cheiro de mar de novo, só de tocar aqueles papéis. E naquele instante, percebi o quanto meu filho ignorava esse lado meu. O quanto ele nunca se interessou. Nunca me perguntou nada. Nunca quis saber de onde vinha tudo que ele usufruía. O conforto que teve na infância, a educação, a comida sempre no prato. Tudo isso tinha uma origem. Um passado de disciplina, de renúncia, de ausência. Porque enquanto ele dormia em casa, eu estava no meio do oceano, segurando o leme e dando ordem. Não era só por mim. Era por eles. Por ele. Naquela mesma tarde, fui até o armário da sala e tirei todos os porta-retratos que estavam lá. Alguns eu limpei e guardei. Outros, olhei por alguns minutos antes de devolver para a caixa. E pensei, é hora de recomeçar. Decidi comprar novos quadros, fotos minhas, sozinho, em momentos meus, porque até os retratos dessa casa só existiam para lembrar que eu era pai. Mas eu sou mais do que isso, muito mais. 2 dias depois, fui ao centro da cidade, na loja de molduras, e pedi que fizessem uma nova montagem com uma foto minha de farda completa, tirada no navio durante uma missão no exterior. Quando a moldura ficou pronta, e eu pendurei ela na parede da sala, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, o reflexo que olhava para mim não era o do pai cansado. Era o do homem inteiro, do capitão, do que ainda carrega o nome limpo e a cabeça erguida. Alguns amigos começaram a me ligar depois que souberam da homenagem que eu receberia. "Você merece", disseram. "Foi exemplo para todos nós." E, de repente, eu me vi rodeado de respeito. O mesmo respeito que faltou dentro da minha própria casa, por parte do meu próprio filho.
E eu sei que não dá para comparar o carinho dos amigos com o amor de um filho. Mas às vezes é o respeito dos de fora que salva o que os de dentro destruíram. Na sexta-feira fui almoçar sozinho num restaurante que gosto, lá perto do antigo Clube Naval. Quando terminei a refeição, um senhor na mesa ao lado me cumprimentou. Disse que lembrava de mim de uma missão nos anos 90. Conversamos, rimos, falamos de histórias de mar. E antes de sair, ele me olhou nos olhos e disse: "É bom ver o senhor tão firme. Tem velho que se apaga, mas o senhor não." E essa frase ficou em mim, porque era verdade. Eu não estava apagado. Eu só estava ofuscado por anos de desrespeito dentro de casa. Voltei naquele dia com o peito cheio de algo que fazia tempo que eu não sentia. Orgulho de mim mesmo. Sem precisar da aprovação de filho nenhum. Sem precisar ouvir obrigado, nem pai, me perdoa. Porque agora eu entendia. Tem coisas que a gente nunca vai ouvir. E tudo bem. A gente não precisa se afundar esperando um pedido de perdão que nunca vem. O que a gente precisa é se libertar da expectativa. Naquela noite, sentei na poltrona, vesti o velho casaco de lã que minha esposa me deu no nosso último inverno juntos e repeti em voz baixa: "Eu me basto." E foi a primeira vez que essa frase não soou triste. Ela soou inteira, completa. Na estante, ao lado das medalhas, coloquei um pequeno papel escrito à mão. Aqui mora um homem digno. Não para os outros lerem, mas para mim mesmo, todos os dias, ao acordar, lembrar que velho nenhum é inútil quando ainda carrega dentro do peito a coragem de ser quem sempre foi. Na semana seguinte, o portão tocou no meio da tarde. Era uma segunda-feira quente, dessas em que o vento parece parado e o tempo não corre. Olhei pela câmera e vi o rosto do Ricardo de boné, com o olhar escondido atrás de um óculos escuro. Por um segundo, pensei em não abrir. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ouvir o que ele vinha buscar. Abri. Ele entrou sem dizer nada, foi direto para a cozinha, pegou um copo de água como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, parado, observando. "Pai, eu vim aqui para falar do carro", ele disse, se apoiando na pia. A voz dele não tinha humildade, tinha cálculo. "Você sabe que eu preciso dele para trabalhar. E também... Foi um presente seu, né? O senhor não vai querer que eu fique andando a pé." Respirei fundo. Falei calmo, do jeito que a verdade exige. "Não, Ricardo. Eu não vou te devolver o carro, porque presente não sobrevive à humilhação. E você pisou no que não devia." Ele tentou argumentar, com aquele velho jeito de sempre. "Eu tava bêbado, pai. Foi só da boca para fora. O senhor vai jogar fora tudo por causa de um momento?" Eu olhei firme. "Você jogou fora. E não foi num momento. Foi por anos. O que aconteceu naquele churrasco só selou o que eu já sabia." Ele mudou de tom. "Então é isso? Vai me virar as costas? Seu próprio filho?" E eu respondi: "Não tô virando as costas. Tô apenas me colocando de pé, depois de muito tempo ajoelhado tentando te agradar." Ele se calou. Pela primeira vez em muito tempo não tinha réplica. Voltou a falar só quando já estava indo embora. "Tá bom, mas não esquece que um dia quem vai estar velho e sozinho é o senhor." Aí eu sorri. Não de ironia, mas de quem já esperava aquela última cartada. "E você acha que eu não sei disso, Ricardo? A solidão não me assusta. O que me assustava era ter você por perto e me sentir só mesmo assim." Ele saiu, e eu fechei o portão sem olhar para trás. Naquela noite, reli a carta que tinha escrito para mim mesmo, a mesma em que me prometi não voltar atrás. E ali, acrescentei um parágrafo novo. Quando ele bater de novo, que eu me lembre dessa conversa. Que eu me lembre do olhar dele, do tom, da tentativa de me manipular. E que eu não me esqueça. Não há filho no mundo que mereça o abandono de si mesmo. No dia seguinte, tomei uma decisão prática. Vendi o carro. Liguei para um amigo que trabalha com veículos seminovos e em menos de 2 dias, o automóvel já tinha novo dono. Peguei o valor e apliquei tudo em uma previdência privada no meu nome, com resgate programado só por mim. Nada em nome de filhos, nada em nome de netos, nada em nome de ninguém. A partir de agora, o que eu construir é para me servir, e se sobrar, que seja destino da vida. Mas não de gente ingrata.
Quando ele descobriu, ligou furioso. Você vendeu o carro? Tá maluco? Era meu. Era presente. Eu só disse. Era. Agora é parte do passado. Como você. Ele desligou na minha cara. E foi a última vez que a gente se falou. Na semana que passou, falei com minha filha novamente. Contei tudo. E ela chorou. Disse que lamentava pelo irmão. Disse que tinha vergonha do que ele se tornou. Mas também me disse uma coisa bonita. Pai, o Senhor tá mais vivo do que nunca. Dá gosto de ver o Senhor assim. E isso me tocou. Porque finalmente alguém da minha família enxergava que não era maldade. Era amor próprio. Era justiça. Era dignidade. Voltei a frequentar o Clube dos Veteranos. Passei a ir toda sexta-feira à roda de conversa. Encontrei antigos colegas. Dei risada, tomei café, contei histórias do mar. E cada vez que eu contava uma história, me lembrava que eu fui muito mais do que o pai do Ricardo. Eu fui homem, comandante, amigo, mentor. E ninguém tira isso de mim. Certa tarde, recebi um bilhete deixado na minha caixa de correio. Era do Ricardo. Escrito à mão, com uma caligrafia apressada, mal feita. Dizia só: se um dia o senhor precisar, pode me procurar. Li, dobrei e joguei no lixo. Porque quem realmente se importa, não manda recado. Vem, olha nos olhos e pede perdão de verdade. Mas ele não veio, nem vai. E quer saber? Não faz falta. Porque a vida me mostrou que mais vale o silêncio honesto do que a presença de quem só finge respeito. Há coisas que a gente guarda por anos, palavras que ficam presas no peito, empilhadas feito caixas em sótão fechado. E quando o tempo passa, a gente nem lembra mais o que tem dentro. Só sente o peso. Eu percebi isso uma tarde dessas, sentado na varanda, com o sol já escorrendo devagar pelo muro do quintal. Tava ali quieto, só ouvindo o barulho dos pássaros e da cidade lá longe, quando me veio uma pergunta na cabeça. O que você teria dito para ele? Se ele tivesse escutado? Fiquei ali, parado, olhando para o céu, e comecei a falar sozinho, baixo, como quem tira as caixas do sótão uma por uma. Ricardo, você sabia que eu comprei aquele carro porque queria que você tivesse um começo diferente? Porque imaginei que, talvez com um carro seu, você se sentisse capaz de construir alguma coisa sozinho? Mas no fundo, eu sabia. Sabia que você ia jogar fora. Porque você nunca entendeu o valor das coisas, nem das pessoas. Respirei fundo. Aquilo me apertou o peito de um jeito estranho. Não era dor. Era verdade demais. Você nunca me ouviu de verdade, filho. Nunca quis saber das histórias do mar, das noites que eu passei acordado num navio, pensando em vocês. Você achava que eu era só um velho ranzinza, mandão, quadrado, mas eu era só um homem tentando ensinar o que aprendeu da vida. Só que você sempre soube tudo, né? Desde pequeno. Continuei falando sozinho, e cada frase que saía parecia que tirava uma pedra do meu estômago. Você cresceu me olhando como se eu fosse o culpado por tudo que você não conseguiu. Mas a verdade é que eu sempre estive ali. Sempre. Mesmo quando você errou feio. Mesmo quando voltou bêbado quebrando as coisas. Mesmo quando me pedia dinheiro com mentira na boca. E sabe por quê? Porque eu ainda acreditava em você. Me levantei da cadeira. Fui andando devagar até o fundo da casa. Abri a porta do quartinho onde ele morava. Estava limpo agora. Vazio. Cheiro de tinta fresca. Eu mesmo pintei dias atrás. Quis apagar os rastros, não por raiva, mas para respirar. Eu só queria que você soubesse, Ricardo, que pai nenhum nasce sabendo. A gente erra tentando acertar. Mas tem um erro que eu não cometi. Eu nunca te deixei na mão. Nunca. Você é que deixou meu coração na mão e pisou em cima. E mesmo assim, eu demorei para reagir. Porque pai é feito de carne, mas também é feito de esperança. Só que até a esperança morre quando é pisada demais. Fechei a porta do quarto com calma, como se fechasse um livro. Naquela semana, a homenagem na Associação dos Veteranos aconteceu. Fui com minha filha. Ela fez questão de me acompanhar. Me vestiram com a farda antiga, ajustaram o que foi preciso, colocaram a medalha no peito. Quando me chamaram ao palco, ouvi aplausos sinceros.
Gente que conheceu meu trabalho, que viu meu esforço, e naquele instante eu não senti falta de ninguém, não senti vazio, não procurei rosto nenhum na plateia. Porque finalmente entendi, tem reconhecimento que não vem da família, vem da vida, e é suficiente. Depois do evento, um rapaz veio me cumprimentar. Disse que era neto de um marinheiro que servi junto. Me abraçou forte, com os olhos marejados. Meu avô sempre falou do senhor como um exemplo. E ali eu vi. Vi que deixei marcas. Não nos filhos, talvez, mas no mundo. Em quem quis enxergar. Na volta para casa, minha filha me disse: "O senhor devia escrever um livro." Eu sorri. Respondi: "Tô escrevendo. Cada dia, uma página. E a próxima, não tem mais o nome do Ricardo." Ela não falou nada. Só segurou minha mão no carro. E aquele gesto foi tudo que eu precisava. Porque às vezes, a vida não nos dá redenção com todos, mas dá paz com quem importa. E essa paz, eu não troco mais por filho nenhum. Naquela manhã de sábado, o telefone tocou cedo. Era o gerente do meu banco, um rapaz novo, mas respeitoso. Ele ligou para confirmar uma movimentação. Tentaram acessar minha conta online de outro estado. Na hora, pedi que bloqueassem tudo. E ali, mais uma vez, eu soube. Não precisava perguntar, não precisava investigar. Era ele, só podia ser. O Ricardo nunca trabalhou com verdade, e quando não consegue mais sugar de frente, tenta pelas costas. Fui pessoalmente até a agência. Entrei de cabeça erguida, como sempre fiz na vida. Confirmei os bloqueios, atualizei senhas, pedi revisão das permissões antigas. O gerente foi muito atencioso. Quando saí, olhei para a fachada do banco e pensei: até aqui ele tentou. E pela primeira vez, senti pena. Mas não por ele. Por mim, por ter demorado tanto a entender que existem filhos que não crescem, apenas envelhecem. Voltei para casa com uma calma firme no peito. Sentei na escrivaninha, peguei um caderno novo e comecei a escrever uma carta definitiva. Não era mais desabafo. Era encerramento. Começava assim: Ricardo, a última tentativa foi feita. E foi desonesta, assim como todas as outras. Escrevi com cuidado, sem raiva, só com a firmeza de quem já viu muita coisa no mar e no mundo. Você não precisa me procurar mais, e se procurar, não será atendido. Porque pai nenhum é obrigado a carregar o erro de um homem que já sabe o que faz. Dobrei a folha, guardei junto das outras. Não para enviar, mas para deixar registrado que eu não me omiti. Naquela noite, o portão tocou. Era um motoboy. Trazia uma caixa. Achei estranho. Assinei, levei para dentro. Quando abri, era uma caixa de ferramentas, velha, e um bilhete escrito de forma preguiçosa. Isso era seu. Acho que vai usar mais do que eu. Reconheci na hora. Era a caixa que eu tinha dado para o Ricardo quando ele completou 18 anos. Comprei com meu próprio dinheiro, uma daquelas de metal, boas, resistentes, com ferramentas novas. Eu disse para ele naquela época: isso aqui é para te lembrar que tudo que quebra pode consertar, mas tem que querer. Ele nunca usou. Agora me devolvia, como quem larga o que nunca quis de verdade. Guardei a caixa no galpão dos fundos e pensei: nem para destruir ele presta direito. Porque se fosse para fechar a porta com dignidade, não teria tentado invadir minha conta, nem me mandado recado frio, nem fingido preocupação por um objeto. Mas ele é assim. Sempre foi. Um homem incompleto, que espera que os outros consertem o que ele mesmo quebra. Nos dias seguintes, tirei tempo para mim. Comecei a caminhar mais. Voltei a mexer nas minhas anotações antigas do tempo de marinha. Tô juntando tudo, pensando até em escrever um pequeno livro de memórias. Não para publicar, mas para deixar como legado. Porque se o que eu deixei em casa virou pó, pelo menos o que deixei no mundo, pode virar história. Encontrei o filho do meu vizinho no portão. Um menino bom, uns 14 anos, sempre me cumprimenta. Disse que queria aprender a consertar coisas. Perguntou se eu podia ensinar a trocar resistência de chuveiro. Eu disse que sim. E no dia seguinte, ele veio. Passamos a manhã toda juntos. Eu ensinando, ele anotando. No final ele disse:
Seu Alberto, o senhor devia dar aula. E eu respondi: eu dei, a vida toda, só que nem todo aluno quer aprender. Ele riu sem entender direito, mas eu entendi, e só isso basta. Na sexta-feira, sentei para jantar sozinho. Fiz minha própria comida, lavei minha louça, organizei a cozinha. E naquele silêncio, eu sorri. Porque, enfim, depois de tantos anos vivendo cercado de conflito, aprendi a diferença entre solidão e sossego. E o sossego, meu filho, é um luxo que só quem teve a alma ferida sabe valorizar. E ali, entre um gole de vinho e uma garfada morna, sussurrei para mim mesmo: um velho não se dobra, pode até balançar, mas não quebra. E eu não quebrei. Hoje faz exatos 6 meses desde aquele churrasco, desde o grito, desde o velho inútil cuspido no meio do quintal. E se você me perguntasse lá atrás o que eu sentiria hoje, eu talvez dissesse raiva, tristeza ou até saudade. Mas sabe o que eu sinto? Paz, sim, paz. Não daquelas que vêm com silêncio forçado ou solidão empurrada, mas da paz de quem finalmente se escolheu, de quem olhou para o espelho e disse: chega. Porque a maior porta que eu fechei não foi a da casa, foi a do coração. Aquela parte que ainda tentava entender, justificar, remendar. Hoje, ela está trancada, não por mágoa, mas por maturidade. Essa semana, fui ao cartório e finalizei tudo. Escritura atualizada, testamento revisado, patrimônio reorganizado. Fiz questão de deixar muito claro quem faz parte da minha vida e quem só usou dela. Meu nome, meu suor, meu passado, agora estão protegidos. E se um dia eu faltar, quem vai receber algo de mim vai ser quem me amou com verdade. Quem me respeitou em silêncio, mesmo quando não entendeu minhas decisões. Minha filha me ligou esses dias. Disse que pensou em juntar todos os netos aqui em casa, fazer um almoço só com gente de verdade. Gente que não grita. Gente que senta, come, sorri e escuta. Eu disse que sim. Que quero isso. Que mereço isso. E que, se possível, queimar a carne e abrir uma garrafa boa, porque agora não tem mais ninguém na mesa que joga prato no chão. Olhei hoje pro armário e vi meu uniforme da Marinha, pendurado ainda no saco de tecido. Ele tá velho, claro, mas inteiro. E olhando para ele pensei, eu também tô assim, com as marcas do tempo, com alguns rasgos de dor, mas inteiro, porque o que me mantinha quebrado não era o tempo, era ele, o Ricardo, sua presença amarga, sua falta de afeto, sua exigência constante. Agora que ele saiu, a casa parece respirar, até os móveis parecem em paz. Outro dia, sentei para escrever de novo no caderno das cartas que nunca serão enviadas. E escrevi: Ricardo, se um dia você entender o que perdeu, espero que ainda consiga encontrar alguém para te ensinar o valor das coisas, porque aqui você não volta mais. Talvez ele nunca leia isso. Talvez ele nunca entenda. Mas eu precisava escrever. Para mim. Para não carregar mais o que não me pertence. Porque eu não sou responsável pela miséria emocional que ele escolheu viver. Eu só sou responsável pela minha liberdade. E ela, hoje é plena. Recebi hoje uma ligação do Clube Naval. Disseram que vão colocar meu nome numa placa de honra. Alberto Nogueira, 35 anos de serviço, disciplina, coragem e honra. 3 palavras, 3 verdades. Nenhuma delas o Ricardo conseguiu tirar de mim. Às vezes penso, será que ele vai tentar voltar no Natal? Será que vai aparecer fingindo um novo começo? Mas logo em seguida me lembro. Não importa, porque se vier, vai encontrar a porta trancada. E uma vida que seguiu, uma vida melhor sem ele. E se alguém acha que é crueldade, então nunca foi humilhado por quem criou. Nunca ouviu o velho inútil da boca de quem nasceu das suas mãos. Nunca viu nos olhos do próprio filho o desprezo. Eu vi. E sobrevivi. Hoje, se eu pudesse deixar uma frase na porta da minha casa, seria essa: aqui mora um velho que aprendeu a se amar, mesmo quando o filho desistiu dele. E isso, ninguém mais me tira. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido.
E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova, e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.